Olá, tudo bom com você? Hoje aqui no canal nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que faz toda a diferença quando a gente presta atenção e tenta descobrir essas nossas características, mas que poucas pessoas dão valor. Hoje nós vamos conversar aqui no canal sobre os nossos valores e por que a gente se transforma tanto após a maternidade. Vem comigo, vamos papear sobre isso. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade e do grupo terapêutico online Renascer. Sou mãe, assim como você, do Davi e do Lucas. Sou autora do e-book Renascendo Após a Maternidade, 3 passos para você se redescobrir depois do nascimento dos filhos, e sou palestrante também. E hoje eu quero conversar sobre algo que as minhas alunas do programa online Renascendo Após a Maternidade já descobriram e que sempre me dão feedbacks de como a gente não pensa sobre isso e de como é importante refletir e entender quais são os nossos valores e por que nós nos transformamos tanto após a maternidade. Os valores simplesmente são as características que nós possuímos que guiam todas as nossas decisões. Tudo que a gente decide antes e depois da maternidade são guiados pelos nossos valores. A gente segue caminho X ao invés de seguir caminho Y, porque algum valor falou mais alto e nos disse que este caminho X é mais importante, é o correto. Mas quando a gente não presta atenção nos nossos valores, quando a gente não para refletir quais são os nossos valores, quais foram os valores que mudaram após essa maternidade, a gente passa a ter muita dificuldade para tomar as nossas decisões, e isso na nossa maternidade vem carregado também de culpa, porque a gente começa a tentar seguir os modelos dos outros, os valores dos outros que parecem ser importantes para a gente, mas que não condiz com o que é realmente valoroso dentro de cada um, dentro das nossas características, dentro da nossa vivência pessoal. E aí que entra o que eu sempre digo aqui no canal sobre a gente se conectar conosco, que é a gente descobrir aquilo que é nosso e não tentar seguir aquilo que é do outro. Então, esses valores são importantes, guiam as nossas decisões. Todos nós temos entre 3 a 5 valores muito importantes, não negociáveis e que também entram no grau de hierarquia. Para citar alguns valores, se você estiver aí, tentando imaginar que valores, o que são valores? São as nossas características marcantes, Então, honestidade, flexibilidade, rotina, comprometimento com o outro, comprometimento conosco, honestidade, acho que eu já falei, responsabilidade, enfim, são características marcantes que vão então guiar as nossas decisões em momentos muito importantes. Então, vou dar um exemplo bem hipotético, eu sempre gosto de falar esse exemplo porque é muito simples de observar. Vamos supor que nós temos 2 pessoas. A pessoa A tem como principais valores a honestidade e a segurança. E a pessoa B também. Os principais valores dela é honestidade e segurança. Então, as duas são 2 pessoas com valores semelhantes. Porém, para a pessoa A, o valor da honestidade está em primeiro lugar, está no topo, e da segurança vem em segundo. Já para a pessoa B, a segurança vem em primeiro lugar e a honestidade em segundo. Então, ambas têm os mesmos valores, são muito importantes para as duas, mas uma no seu grau de hierarquia, honestidade está em primeiro lugar para a pessoa A e segurança para a pessoa B. E aí, essas 2 pessoas numa mesma situação podem tomar decisões diferentes justamente por essa diferença no grau da hierarquia dos seus valores. Então, vamos supor que essas 2 pessoas estejam frente a uma situação em que elas precisam, elas estão vendo algo errado acontecer e elas sentem a necessidade, de ser honestas
e contar para uma terceira pessoa que aquilo está acontecendo, para o chefe, para o dono de uma empresa, por exemplo, né? Elas são honestas e elas querem contar que aquilo ali de errado está acontecendo. Porém, elas sabem também que isso pode implicar a perda do seu emprego. E aí que entra a grande mágica da gente perceber os nossos valores e como ele pode mudar as nossas decisões. A pessoa A, que tem como primeiro valor a honestidade, tem uma probabilidade muito grande de, mesmo perdendo o emprego, ou seja, mesmo perdendo a sua segurança, que também é muito importante para ele, essa pessoa tende a contar a verdade. Já a pessoa B, que a honestidade é muito importante, mas que a segurança está em primeiro lugar, tende a não contar, né? Por mais que gere algum tipo de adoecimento, às vezes sofrimento psíquico, por estar infringindo essa honestidade, mas segurança está em primeiro lugar, não pode perder esse emprego, é o sustento da família, dos filhos. Provavelmente essa pessoa não vai contar aquilo que está vendo. Então esse é um exemplo muito clássico e muito simples para você perceber como os valores guiam as nossas decisões e que, mais do que saber os nossos valores, a gente precisa descobrir quais são as hierarquias, né? O que é mais importante dentro de todos aqueles valores que nós temos e que vão guiar ainda mais as nossas decisões. Saber os nossos valores pode te ajudar até mesmo no seu relacionamento, porque muitas vezes a gente entra no conflito com o nosso companheiro, com o nosso marido, por estar infringindo algo que é muito valoroso para ele, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm como valor muito forte a individualidade e se casam e começam a tentar ter momentos de individualidade. A gente sabe que nisso de casamento o que as pessoas geralmente querem é justamente o contrário, ficar muito tempo juntas, né? Só que essa pessoa é muito valoroso para ela ter momentos de individualidade, para o seu companheiro já não é. Então, se ele começar a tentar, né, ter atitudes de ter momentos só, eu preciso ir no cinema sozinha, eu preciso fazer uma viagem sozinha, eu preciso fazer algo sozinha, provavelmente, né, se esse também não for um valor muito forte para o seu companheiro, para sua companheira, vai ter conflito e ela não vai compreender, ou ele não vai compreender por que esse companheiro, essa companheira quer ficar só, eles acabaram de se casar. Mas aí é a questão dos valores e é por isso que também é importante a gente descobrir os nossos valores, porque até para cuidar dos nossos relacionamentos bem, a gente precisa entender o que é valoroso para o outro e dar espaço para que isso aconteça na vida do outro e assim todos ficarão bem. Bom, mas aí puxando para o nosso mundo materno, muitas de nós mudamos muito após a maternidade, nos transformamos verdadeiramente e ficamos por um tempo tentando compreender por que mudamos, o que foi exatamente que mudou e o que a gente vai fazer a partir dessa mudança. Eu mesmo na minha história sempre conto, né, que eu tinha o sonho de ser uma executiva, que eu sonhava, né, em entrar numa empresa, crescer ali um plano de carreira e ficar ali ad eterno, né, até chegar num cargo alto, e que isso era muito valoroso para mim quando eu me formei, que eu me mudei para São Paulo para isso. E que depois dessa maternidade, depois da minha maternidade, da primeira já, eu percebi que, não tá fazendo mais sentido isso para mim. Eu não quero mais ir para uma empresa, eu não vejo mais sentido ficar 44 horas semanais fora de casa. Eu não quero sacrificar minha vida em família para crescer numa empresa. Então deixou de fazer sentido para mim. Para mim, não necessariamente vai deixar de fazer sentido para outras pessoas, né? E é aí que entra a graça. Por isso que nós somos seres únicos e individuais, porque não acontece a mesma coisa para todo mundo e tá tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas então para mim deixou de ser valoroso aquele sonho de ser uma executiva, aquele sonho de ter um crescimento numa hierarquia e de ser chefe, enfim, deixou de fazer sentido, não era mais valoroso. Eu comecei a valorizar muito mais a presença, o ficar, né, próximo às crianças, a estar ali, vivenciar o seu dia a dia. E aí essa mudança de valor
fez com que eu fizesse todas as minhas transformações de vida. Então, parei de trabalhar com RH, comecei a fazer uma transição de carreira para a área perinatal, virei empreendedora, depois virei empreendedora digital, tudo por conta dessa transformação dos valores. E é isso que eu quero te falar. Nossas mudanças acontecem justamente porque os nossos valores vão mudando à medida que nós vamos vivendo. E a maternidade em si é uma mudança drástica na vida de todas nós, é uma mudança significativa que pode sim mexer com os nossos principais valores, e isso fará com que a gente, num primeiro momento, fique sem entender o que são essas transformações, mas se a gente se abrir, para se conhecer, para entender, a gente vai começar a descobrir aonde que foi essa transformação, quais foram os valores que mudaram, de repente a sua missão, seu propósito de vida também mudou, ou você está descobrindo como é bom ter um propósito de vida, e tudo isso vai colaborando para que você possa, de fato, renascer após a maternidade. É sobre isso que eu falo no meu programa online, o programa online Renascendo Após a Maternidade, que muito em breve vai abrir novamente oportunidade para que novas mães adentrem esse espaço, que é um espaço onde a gente tem acesso a ferramentas de coaching, onde a gente descobre os nossos valores, nossa missão e propósito, dentre várias outras coisas importantes do nosso autoconhecimento. É um programa onde a gente tem acesso a vídeos psicoeducativos. Então, além da gente se conhecer, a gente começa a ter contato com conteúdos bem interessantes para que a gente compreenda a danada da culpa materna, que amanhã tem vídeo falando sobre isso, a questão da rede de apoio, então como aceitar, como criar e como manejar conflitos com uma rede de apoio, todas as questões de produtividade e organização de tempo e de como conciliar a maternidade com todos os nossos outros papéis sociais, tudo isso a gente vê lá dentro do programa online Renascendo Após a Maternidade. Além, é claro, de eu colocar todo o meu toque, a minha visão também de mãe, de mãe que renasceu após a maternidade e de ter um contato ainda mais próximo com você. Se você tem interesse em fazer parte do programa online Renascendo Após a Maternidade, a sua oportunidade está muito próxima, muito em breve eu vou voltar aqui no canal para te contar quando vão abrir as novas inscrições. Mas se você quer saber tudo em primeira mão, eu te convido então a entrar para a lista VIP do Renascendo. É só clicar no link que vai aparecer em algum lugar aqui ou então vai estar na descrição desse vídeo e você vai ter acesso em primeira mão quando abrir as inscrições para a próxima turma, tá bom? É isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.